do Eterno seja com todos. Eu quero estudar com você um texto que Shaul escreve aos crentes que estão em Roma. E esse texto fala muito ao coração daqueles que param para meditar naquilo que está escrito. Todavia eu quero trazer de uma forma um tanto exemplificada, fazendo uma exegese, frase por frase, do texto que está escrito na Carta aos Crentes em Roma, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 2, que diz o seguinte: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Elohim. A primeira frase desse texto é: não vos conformeis. O que isso quer dizer? Nós não devemos tomar a forma deste mundo, nos amoldar, nos adequar ao padrão, ao sistema que o mundo determina. Yohanan, escrevendo na sua primeira carta, ele diz: Filhinhos, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E essa primeira frase da carta escrita aos crentes em Roma nos arremete a isso: não tomar a forma do mundo, não nos amoldar aos seus padrões, não pensar como o mundo pensa, não seguir os caminhos, as diretrizes que normalmente o mundo determina para que os seres humanos possam andar. Mas nós que somos servos do Eterno, nós andamos na contramão desse sistema mundano, porque nossa pátria não é aqui. E quando nós temos consciência desta realidade, nós andamos na contramão daquilo que o mundo determina ser o correto. A segunda frase nós temos: não vos conformeis com este século. O tempo passa, mas o pecado continua o mesmo. Isso aqui fala de século, de atualidade. O mesmo pecado que houve quando Hassatan, através da serpente, ele propõe para que Havá e Adão comessem do fruto da árvore do conhecimento, levando-os a transgredir uma mitzvah dada pelo Eterno a Adão e Havá. Então o pecado é sempre o mesmo. O homem é tentado a tornar-se independente do seu Criador, independente de Yahvé. E esse é o padrão do mundo. Quando o texto diz: e não vos conformeis com este século, o pecado deste século é o mesmo pecado quando Hassatan tentou Adão e Havá, fazendo com que ele perdesse a imagem e semelhança do seu Criador. Hoje, nós fomos resgatados pelo sangue de Yeshua para vivermos essa novidade de vida. E todo esse pecado que continua exercendo influência nos seres humanos, ele precisa ser subordinado, submetido ao poder do sangue de Yeshua. Não tomar a forma do mundo é não nos adequar, é não conviver com aquilo que todos os dias bate à porta do nosso coração: o pecado da independência, a proposta de sermos independentes do nosso Criador. Este é o único pecado que leva aos demais pecados, que são chamados também de transgressão. Depois nós temos a próxima frase do texto: mas transformai-vos. Sabe o que isso quer dizer? Não sejam igual a todos. Isto fala de uma condição na qual nós passamos por um processo de regeneração. E a partir do momento que nós fomos regenerados pela graça, agora nós entramos em um processo de santificação que nos torna diferentes dos demais. Aqueles que ainda são apenas criaturas, mas não se tornaram filhos de Yahvé por meio de Yeshua, o nosso Salvador. Está escrito lá no Evangelho
que escreveu Yohanan, capítulo de número 1, verso de número 12. Mas a todos os quanto o receberam, a Yeshua, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Elohim. Logo, não somos mais criaturas, passamos de uma condição de criatura para uma condição de filhos. Agora nós fazemos parte de uma família, e para permanecermos nessa família, nós não podemos ser igual a todos. Precisamos romper com o pecado, romper com toda forma mundana e transformar a nossa condição, não nos amoldar ao sistema deste mundo. Transformai-vos pela renovação da nossa mente. Agora, quando a minha mente é transformada pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra, quando as Escrituras formam agora o meu caráter, que antes era um caráter distorcido, deformado, ela agora tem o poder de me fazer pensar, ser influenciado pelos pensamentos do Mashiach. Eu agora já não penso mais como um pecador, mas penso como alguém que foi transformado pelo poder da palavra. Veja bem, o homem foi formado, foi deformado e foi regenerado. Foi formado pelo Eterno, foi deformado pelo pecado e foi transformado pelo poder do Evangelho. Então agora, os nossos pensamentos são de alguém que é influenciado pelo poder desta palavra. Shaul escrevendo, ele diz: nós temos a mente de Yeshua, o Messias. Logo, nós só podemos ter essa mente de Yeshua, o Messias, e nós só podemos ter a mente do Mashiach e Yeshua quando todo o nosso entendimento é influenciado pelo poder da palavra. Porque agora eu não penso mais como um pecador, eu penso como alguém que foi transformado para um dia voltar a ser a imagem e semelhança daquele que nos criou. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita. Só podemos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se nós soubermos. E como nós sabemos qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade? Quando nos detemos a conhecê-lo através da sua palavra. Quando a amamos, quando temos prazer em servi-lo, obedecendo às suas mitzvot, aquilo que ele deixou como parâmetro para que o homem observe e seja santificado por meio desta palavra. Dessa forma, nós podemos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade, se soubermos. Vontade de quem? Vontade de Elohim. A vontade dele é sempre melhor do que a nossa. Lá no Sefer Yeshayahu, livro do profeta Isaías, está escrito: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos são os seus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos maiores do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais elevados do que os vossos caminhos. Logo, nós temos o texto que diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para finalizar, nós não podemos tomar a forma do mundo. Não devemos ser igual a todos. Sabemos que o pecado é o mesmo ontem e hoje, mas não será eternamente, porque o Mashiach porá fim a tudo isso quando ele retornar. Não devemos pensar como os pecadores, mas devemos ter a nossa mente moldada segundo os padrões da palavra. Só conhecemos a boa, perfeita e agradável vontade se formos informados através da sua palavra. A boa vontade de Deus, porque a vontade dele é sempre maior do que a nossa vontade. Então fica com essa palavra. Conheça a palavra.
Ame a palavra, dedique-se a conhecer cada dia mais de forma profunda e intensa, porque isto fará a diferença nos nossos dias aqui nessa terra, para que quando nós passarmos por aqui, nós possamos um dia estar com o Eterno por toda a eternidade, mediante a obediência à sua palavra aqui nessa vida. Que o Eterno vos abençoe, em nome do seu amado Filho, Yeshua HaMashiach.